o Flávio ali, Paulo Freire é fonte de inspiração para você dar suas aulas? Com certeza, viu, Flávio? Eu acredito muito no que ele traz, principalmente na questão de emancipação, da gente trazer o aluno para essa emancipação, para poder ver, enxergar um pouco mais do que está acontecendo. Por exemplo, eu trabalhei uma vez a questão de gênero na aula. Essas divisões de trabalho que a gente tem na escola. Na escola não, na vida real. Então, por exemplo, quando eu cresci, eu era mais nova, eu comecei a... por exemplo, eu era a mais velha de casa e que minha mãe queria? Minha mãe queria que eu lavasse a louça. E meus irmãos, não, porque eles eram meninos. Então sempre teve essa divisão de trabalho entre mulher e homem na sociedade. E eu levei isso para uma atividade na aula, que foi muito legal, eu adorei. Mas aí é importante fazer uma aula dupla, tá? Porque ela tem um efeito melhor. Eu fiz em aula simples, fiz em aula dupla, a da aula dupla foi um efeito melhor. Eu fiz uma atividade que os meninos colocavam alguns cones e os meninos eles tinham 4 chances para acertar os cones. Tinha uma bolinha para cada cone para tentar acertar. E as meninas as meninas colocavam o cone de volta no lugar. Além delas colocarem o cone de volta no lugar, elas ficavam ali devolvendo a bolinha para os meninos. Então essa era a atividade. E inicialmente elas acharam legal, e depois elas começaram a perceber que não tinha essa inversão, essa troca de papéis, que eram os meninos aquilo e elas aquela outra atividade. E aí depois o que aconteceu? Elas começaram a ficar bravas, elas começaram a querer sair da quadra e eu me segurando, falando, meu Deus do céu, como eu tô sendo injusta, mas ao mesmo tempo ela fazia parte, ela era intencional. Então depois que eu percebi que não tinha mais, não se sustentava mais a atividade, porque começaram a brigar, aí eu trouxe eles, a gente fez a roda. E aí, o que você sentiu? Eu primeiro deixei eles falarem, eles foram falando. Teve umas meninas que falaram, eu achava que você não era machista, que você era uma professora melhor, eu pensava que você não ia fazer uma coisa dessa, que horror, professora e não sei o quê. Aí depois eu cheguei pra ela e falei, olha, isso é o que acontece na nossa sociedade. Aí a gente problematizou, conversou sobre isso e trabalhou essa questão do gênero, como que esses papéis, que a gente também não tem essa troca de papéis muitas vezes na nossa sociedade. E foi muito legal. Aí as meninas, teve uma que chegou e começou a falar de bullying, que ela já tinha sofrido com bullying. E, nossa, foi tão bom, mas tão bom, que a minha relação com a turma ficou outra. Ficou assim... depois tudo que a gente fazia, todas as atividades, eles estavam mais engajados, eles queriam participar, eles eram a única turma que eu tive na minha vida que não queria aula livre de jeito nenhum, eles queriam sempre aula direcionada. Às vezes eu fazia aula livre mais como avaliação para ver como eles estavam se interagindo e se eles conseguiam fazer também, né, ter autonomia para fazer atividade, mas foi muito gostoso. Então quando a gente faz isso e a gente mostra para eles através de um jogo, de uma brincadeira, ou aquilo que está escondido. Então, por exemplo, essa questão do gênero, ou a questão do racismo, que são coisas que estão escondidas e a gente pode fazer aflorar dentro de um jogo. Eu acredito que é uma forma que a gente faz que para mim, está muito inspirado na questão do Paulo Freire, nessas ideias.